Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, vamos encerrar a semana aí com mais uma partida do Mikhail Tal nesse domingão. Obrigado aí Ciro Barbosa pela sugestão e também outros inscritos que sugeriram essa partida entre Mikhail Tal e Nikola Padevski, jogada lá em Moscou em 1963. E a gente vai ver essa partida aqui, que coisa maravilhosa. E no final da partida eu vou mostrar umas coisas curiosas aí que nem o computador entende direito o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada aqui, o Mikhail Tal de brancas abre a partida com E4, peão do rei. Temos aqui a defesa francesa pelo Nikola Padevski, E6, vamos ver que legal. D4, D5, e agora o Mikhail Tal vai para essa variante aqui com o cavalo C3, a variante Winawer. A partida continua agora com bispo B4 e agora E5, avançando. E aqui, enfim, vários lances são possíveis. Hoje em dia eu creio que se joga muito com C5 aqui, essa abertura, mas na partida continuou com um B6, preparando o lance C5. E agora o Mikhail Tal assume a iniciativa. C5 é considerado aqui um lance um pouco mais ativo hoje em dia, a teoria moderna recomenda, né? Mas aqui depois de B6, então, o Mikhail Tal já ganha a iniciativa com o lance Dama G4, então colocando aqui pressão em G7 e se aproveitando do grande problema, né, da defesa francesa, que é esse bispo aqui atrás da sua cadeia de peões, né? Então a casa de G4 aqui está disponível para a dama no momento. O bispo volta lá para F8 e agora bispo G5 atacando a dama. Dama D7, poxa, na frente do bispo não tem problema, esse bispo obviamente vai querer buscar outras casas no futuro. Então a partida continuou com cavalo aqui em F3 e agora cavalo C6 desenvolvendo. A3, bispo B7 aqui pelas negras e agora bispo D3 aqui pelo Mikhail Tal. H6 e agora bispo aqui em D2. O bispo está atacado, o bispo volta aqui para D2 e as pretas conseguem fazer aqui o grande roque. Legal, foi inteligente aqui essa continuação do Nikola Padevski, né? Ele viu que ia ter problemas ali na ala do rei. Então o bispo aqui muito ativo, as peças do Mikhail Tal já se acumulando aqui todas na ala do rei, ele vai e dá o roque grande, aí o roque na ala da dama, boa saída aqui do Nikola Padevski. O Mikhail Tal continua aqui expandindo com H4, cavalo de G aqui em E7 e grande roque também aqui pelo Mikhail Tal. Legal, né? Eu acho que a abertura tá beleza aqui para os dois lados, a partida tá bastante equilibrada e agora F5 foi jogado. E por F6, en passant. G aqui por F6 e agora a torre de D em E1, colocando pressão nesse peão de E6 que ficou um peão atrasado aí, virou alvo na posição. E agora o Nikola Padevski vai para essa ideia com torre G8, permitindo a captura aqui do peão de E6, mas também partindo para cima do peão de G2. Legal, legal, contra-atacando. Bom, a partida seguiu com dama por E6 e agora imediatamente torre aqui por G2. O Mikhail Tal quer manter as peças no tabuleiro, faz o lance dama aqui em E3, e de E3 essa dama continua fazendo pressão na coluna E e defende aqui as casas de F3 e F2. Legal. A partida continua com o rei B8, colocando aí o rei em uma casa protegida, né? Tirando aqui da mesma diagonal da dama, um lance profilático aí necessário. E agora o lance bispo aqui em F1, né? Então você vê que rei B8 veio na hora certa, né? Esse lance ataca a torre e esse bispo vai se dirigir lá para H3. Bom, a torre está atacada, a torre foi para G8 e agora bispo H3, então atacando aqui a dama. Aqui o Nikola Padevski fez o lance F5, bloqueando o ataque e agora dama D3 pelo Mikhail Tal. Olha que lance legal. Fica fazendo pressão em F5, libera também aqui a coluna para a torre. Vamos ver como continua aqui a partida. Bispo C8, aqui o Nikola Padevski jogando de forma defensiva, né? Colocando mais uma defesa aqui no ponto de F5 e agora H5 aqui pelo Mikhail Tal. Esse lance aqui ele permite também com que o cavalo vá para H4 no futuro. A partida continuou com dama agora em E8, fazendo pressão em H5 e aqui bispo F4 pelo Mikhail Tal, não se preocupando com o peão em H5, deixando aí o peão em troca de uma boa atividade. O bispo está numa excelente casa agora aqui em F4 e a partida continuou com dama por H5. Aqui o Nikola Padevski faz aí os seus cálculos e entende que não há problemas em capturar aí o peão em H5. A partida continua com cavalo B5 e olha agora a forte pressão aqui no ponto de C7. Como que o Nikola Padevski vai defender isso daí? Ele joga o lance torre D7 e as peças já começam a ficar um pouco descoordenadas, né? Aqui a torre na frente de um bispo, enfim, tendo que se defender aqui em C7. Vamos ver como continua aqui. Dama C3 aqui pelo Mikhail Tal.
colocando pressão agora também no ponto de C7, o cavalo se sair daí, né, tem mais uma peça atacando lá em C7, e agora bispo B7 foi jogado protegendo o cavalo aqui em C6. E o Mikhail Tal continua agora com cavalo em E5, e depois de cavalo por E5, D por E5, o Nicola Padevski faz o lance D4, e olha só que posição maravilhosa, porque aqui o Mikhail Tal está com a dama atacada, esse lance aqui D4 abre um ataque aqui na torre também do Mikhail Tal. E aí, o que fazer nessa posição? O que fazer? E aqui o Mikhail Tal então continua ao seu grande estilo, ao estilo de Mikhail Tal, complicando tudo aqui, indo para um ataque fulminante com o lance E6. Olha que lance maravilhoso, deixando a dama aqui em C3, a partida continua com D por C3 e agora E por D7, capturando a torre, mas ainda isso vem com uma ameaça aqui de promover o peão para a dama agora, né? Então a partida continuou com bispo G7, esse lance aqui faz com que a torre agora fique protegendo a casa de D8 para impedir a promoção do peão e também coloca pressão aqui na longa diagonal. E agora o Mikhail Tal faz um lance e o Nicola Padevski abandona aí a partida. Por incrível que pareça, né? Poucos lances depois aí do sacrifício de dama, a posição é completamente vitoriosa aqui para o Mikhail Tal. Ele faz o lance simplesmente aqui, cavalo toma C7 e nessa posição o Nicola Padevski abandona aí a partida. Pessoal, por que abandonou? Vamos lá, não é tão fácil de entender, né? A gente tem que calcular bastante agora aqui, olhar as variantes para entender por que o Nicola Padevski abandonou aqui nessa posição, né? Será que a posição é tão vitoriosa assim para o Mikhail Tal? É sim, né? Então vamos dar uma olhada aqui nas opções. Bom, se ele jogar um lance aqui como dama F3, por exemplo, é um lance que faz sentido, colocando pressão no bispo aqui de F4, né? Tá existindo cheque descoberto e tudo mais. O Mikhail Tal continuaria aqui provavelmente com o cavalo D5, dando cheque e também adicionando uma proteção aqui no bispo. E agora vamos olhar as opções aqui nessa variante, né? Se o rei viesse aqui para A8, o Mikhail Tal continuaria de uma forma bem bonita aqui com bispo G2, atacando aí a dama. Depois de C por B2, cheque, rei B1, você fala, puxa, mas aí agora a dama pode capturar aqui em G2. O problema todo é que depois de dama, toma por G2, viria cavalo C7, cheque, o bispo não está mais ameaçado, o ponto todo é esse. E depois de rei B8, agora o cavalo pode ir lá para E8 dar cheque, porque a dama não captura mais o bispo. Isso aqui é um cheque descoberto. E de E8 o cavalo bloqueia a torre. Olha que sensacional, né? Essa é a ideia toda por trás dessa posição. E depois de rei A8, portanto, aí sim o peão seria promovido aqui para a dama, D8 promovendo para a dama. E aí não tem mais jeito, né? Se bispo cobre aqui, dama toma em E7 com grande vantagem, larga vantagem aqui nessa continuação aqui para o Mikhail Tal, né? Para as brancas. Depois de dama C6, por exemplo, o cavalo aqui por G7. E a gente vê que o Mikhail Tal teria muito material a mais numa linha como essa, além de tudo está com uma posição muito melhor, né? Então essa variante aqui ela é vencedora para o Mikhail Tal. Vamos olhar outras possibilidades aqui, né? Depois de cavalo por C7, a posição final. Vamos ver, enfim, vamos olhar outras possibilidades. Se depois de dama F3, cavalo D5, cheque, então eu não vou permitir aí, não vou fazer o lance rei A8 e permitir o lance bispo G2. Eu vou capturar esse bispo logo, porque aí se o cavalo toma dama, pelo menos eu devolvo um pouco de material e capturo mais. Vamos ver se daria certo essa linha. Seguiria aqui com o cavalo por F4. E aí se a partida continuasse com o bispo por H1, o problema todo é que está caindo agora em E7, né? Aqui o Mikhail Tal ficaria muito bem com torre por E7. E apesar do material estar igual, aqui uma torre para cada um, duas peças menores para cada um. Aqui a grande ameaça é a torre aqui em E8, aproveitando que a torre aqui de G8 está desprotegida, né? Então aqui depois de, por exemplo, C por B2 cheque, rei B1 e bispo agora aqui em F6 atacando a torre, simplesmente torre E8 seria um lance vencedor porque ele dá cheque e ataca a torre do adversário. E se a torre capturar o peão, ele recaptura promovendo para a dama, né? Interessante essa linha. Então, depois de cavalo por F4, nessa linha as pretas não poderiam tomar a torre, né? Vamos dizer que elas jogassem aqui bispo F6, então protegendo o cavalo. Vamos ver se nessa linha aqui como é que ficaria para o Mikhail Tal. Bom, aqui ele poderia continuar com o lance bispo G2, por incrível que pareça, protegido aqui pelo cavalo. E depois de bispo por G2, cavalo por G2, não dá para a torre capturar em G2, senão o peão está promovendo. A torre tem que ficar guardando aí a casa de D8.
Então as pretas poderiam jogar rei C7 com a ideia de agora sim ameaçar aqui o cavalo. O rei está segurando a casa de D8. E agora o cavalo poderia ir para a segurança em F4. E depois de rei por D7, a gente tem aí, em vez das brancas, uma posição melhor aqui para o Mikhail Tal. Duas torres de uma peça menor contra uma torre de duas peças menores. Um rei exposto, né? Uma estrutura de peões aqui que não está muito forte, né? Então o final muito melhor aqui para o Mikhail Tal. Muito provavelmente ele venceria uma continuação como essa, né? Então você veja aqui depois de cavalo por C7, né? Não tem lance aqui para as negras. Dama H4, né? Com a mesma ideia aqui de fazer pressão no bispo, segue com uma linha parecida, né? Da mesma forma, cavalo D5. E aqui as pretas têm que capturar aqui o bispo, né? Se vier com rei A8, a mesma ideia de bispo G2 funciona também. Vamos ver aqui, ó, cavalo por D5 e agora torre aqui por H4, né? Ganhando peça de volta. C por B2, mais uma linha aqui para a gente analisar, rei B1 e agora cavalo C3 cheque, abrindo também um ataque descoberto. Aqui rei por B2 atacando o cavalo, né? E aí se cavalo E2 abrindo outro cheque descoberto, simplesmente rei B1. E aí depois de bispo por G2, por exemplo, e torre por E2, a gente também tem uma situação aqui de duas torres e uma peça menor contra uma torre e duas peças menores, sem falar no peão passado, né? Então aqui uma posição vencedora também nessa linha para o Mikhail Tal, né? Agora o surpreendente, pessoal, a coisa maluca aqui da posição é que aqui, né, as pretas estão ok. Se você colocar essa posição numa engine, ela vai falar que o jogo tá igual, e inclusive vai falar que o melhor lance é o lance jogado aqui pelo Nikola Padevski, né? Então aqui as pretas fizeram esse lance e tá tudo certo, né? Tá atacando a dama, tá atacando a torre. E aí o jogo, aqui a engine não conta com o lance E6, é muito maluco isso. Mas depois que você faz E6, a engine gosta de dar que as brancas vencem, estão vencendo, né? Então isso é muito doido, porque é o estilo de situação que nem a engine teria previsto, né? Então por isso que às vezes eu comparo o jogo do Mikhail Tal com Alpha Zero, Lila Zero. Ele tem uma profundidade assim fora do normal, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou ligar aqui nessa posição a barrinha, ó. Vamos voltar aqui um pouco, ó. Vamos voltar aqui nessa posição aqui, ó. Vez das negras. Eu vou colocar uma barrinha para a gente ver a avaliação aqui da engine, tá? Na posição. Vou mostrar aqui também a avaliação, ó. Tá dando um pouquinho melhor para as negras aqui, ó. Lance D4 melhor para as negras. Aí a gente faz o lance D4 aqui, ó. Aí ele vai procurando. Olha só, dama D3 talvez, ó. Um pouco melhor para as negras. De repente, dama D3, ó. A engine demora para achar o lance aqui. Ele fala que tá equilibrado. Teria que jogar dama D3. Aí ele acha o E6. Depois de um tempão e olha a barrinha subindo. Agora ele dá esse lance pro Mikhail Tal. Aí você faz o lance E6, a engine continua confusa, continua na dúvida. Ó. Dá melhor para as negras agora, manda capturar a dama, mas de repente agora já tá melhor para as brancas, né? Então é aquele tipo de situação que quando a engine viu já foi. Nem a engine previu, né? O que o Mikhail Tal tinha em mente. E agora a engine finalmente entendeu que tá melhor para as brancas, mas agora já é tarde, né? Então é muito curiosa essa situação dessa partida aqui em específico, Mikhail Tal contra Nikola Padevski, né? A engine dando a posição como equilibrada e de repente ela entende que o Tal estava bem melhor e já era tarde demais. Legal, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da partida. Pessoal, só complementando aqui, eu esqueci de mostrar o relatório do chess.com e a gente vai ver que nem a engine consegue entender aqui o que se passa, né? Olha que fato curioso. Bom, vamos olhar aqui alguns números. 97,6% aqui de precisão pelo Mikhail Tal, 93,5% aqui de precisão para o Nikola Padevski. 21 aqui dos lances do Mikhail Tal foram os melhores, 17 do Nikola Padevski, 2 excelentes, 3 bons aí para o Tal, 5 para o adversário, 6 lances aí de livro. E vamos ver aqui, ó, 3 imprecisões para o Mikhail Tal e um erro para o Mikhail Tal. Será mesmo que o Mikhail Tal errou? Vamos dar uma olhada. Ou será que o Stockfish entendeu como um erro? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos achar. Olha aqui o gráfico, ó. Mikhail Tal de brancas aqui, melhor. E aí, de repente, nessa posição aqui, a avaliação cai de 1,5 para 0,4. Tá dizendo aqui que o Mikhail Tal errou. E é exatamente nessa posição que eu tô aqui no tabuleiro, tá? Então aqui a engine fala que o lance correto é torre por E5. Quando o Mikhail faz o lance D por E5, a engine fala errou. Olha aí, a barra desceu. Né? Olha aqui, ó, onde ele já desceu aqui no vale aqui do gráfico. A engine falou errou. Né? Por quê? Porque agora as pretas têm D4. Né? Só que aí, então considerou que foi um erro do Mikhail Tal. Só que aí o Mikhail Tal faz E6,
sendo que D4 era o melhor lance das pretas, e de repente o Mikhail Tal tá melhor, olha aqui o vale, ó, subindo, ó. Então a engine considerou um erro, e do nada, né, você vê que aí ela confessa que o Mikhail Tal tá melhor. Então não foi um erro, né? Na verdade, é a engine que não entendeu, né, o lance ali do Mikhail Tal. É sensacional. Isso, queria mostrar isso para vocês, esse vale aqui, que na verdade não é um vale, né? Ele tava melhor, é só a engine que não soube ler. Ela vai entender isso no futuro, né? Sensacional, né, pessoal? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!